Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. Dessa vez vamos falar dos limites, fronteiras e do território brasileiro. Vocês lembram quais são esses conceitos? Puxem da memória aí, consultem o caderno do ano passado e vamos para a aula. Bom, pessoal, território é uma área delimitada onde alguém exerce um poder. Ela pode ser um estado, um país, um município, quando eu estou falando de um território pertencente a um país. Ela pode ser uma propriedade particular, uma casa, uma fazenda, onde você exerce o poder sobre ela. Ela pode ser uma área marítima, onde o Estado exerce o poder sobre ele. Tá? E ele é basicamente uma relação de soberania, onde você estando naquele lugar, você responde às autoridades de um determinado lugar. Então, por exemplo, um território, você entrar em um território de outro país sem a permissão prévia, isso é um crime. Você pode ser preso. Se você entrar com um veículo militar, você pode dar brecha para uma guerra, ok? E a fronteira? A fronteira ela é o limite entre dois territórios. Essa fronteira ela pode ser ou natural ou artificial. Normalmente, fronteiras naturais são delimitadas por rios. E fronteiras artificiais são construções, ruas, estradas. Tá? Então, nessa imagem, mostrando para vocês, nós temos a fronteira do Brasil e Uruguai. Do lado brasileiro, Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Do outro lado, Rivera, no Uruguai. Então, percebam que a única coisa que divide os dois países é o quê? É esse monumento, esse marco de fronteira. Tá? Esse assunto, pessoal, ele está muito na mídia hoje, por conta do coronavírus. Lembrando, recentemente, o Brasil fechou toda a sua fronteira terrestre com os países vizinhos. O que isso significa? Pessoas não podem mais sair dos seus países e entrar em outros. Ou, no caso aqui, entrar no Brasil. Nesse caso, a gente tem uma fronteira bastante porosa. Né? A gente não tem como controlar quem atravessa essa rua, por exemplo. Mas nós temos ali próximo ao Paraguai, que eu acho que algumas pessoas já foram, a fronteira entre Foz do Iguaçu e Salto del Guairá, que é uma ponte. Salto del Guairá não, perdão, Ciudad del Este, pessoal. Foz do Iguaçu, Ciudad del Este. É uma ponte, a ponte da amizade. Ali você consegue fazer o controle de quem passa ou não na ponte. Nessa área já é diferente. E o Brasil tem uma fronteira territorial imensa, muito grande mesmo. Então, como que a gente vai realizar esse controle de fronteira? É bem complexo, é bem complicado. Você precisa de um policiamento muito grande. Então já entra numa questão: países grandes é bom ou ruim? Depende. Ele tem muitos recursos para ser explorado. Entretanto, ele tem uma fronteira muito grande. Por essa fronteira circulam pessoas, ocorrem crimes. Lembrando, o Brasil é uma rota de tráfico de drogas, porque ele possui uma fronteira muito porosa. O que significa uma fronteira porosa? Uma fronteira onde você consegue passar com uma determinada facilidade, sobretudo em áreas igual essa fronteira aqui, que a gente não tem nenhum tipo de controle, porque não tem como você fazer. Ou você vai cercar o Brasil? Não dá, né? Vamos lá então, pessoal. O Brasil ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador. Então, para vocês saberem aí, o Brasil faz fronteira com o Uruguai, a Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Tá? Todos esses países, o Brasil tem a sua fronteira. Então percebam que é uma área de fronteira muito grande. E só uma curiosidade, o Brasil faz fronteira com a França também, porque a Guiana Francesa é um território da França. Ou seja, você entrar na Guiana Francesa, você estará entrando num território francês. A língua é francesa, a moeda é o euro, ok? Com território que pertence à França. E para além do seu território continental, a sua área imersa, o Brasil tem um território submerso, uma área no oceano, ok?
Então, observem esse mapa aqui. Nós temos essa área em azul mais claro, a Zona Econômica Exclusiva, ou AZE. Ela é contada 200 milhas náuticas a partir da costa brasileira. Nessa área de econômica exclusiva, o Brasil ele é proprietário de todos os recursos que nela existem. Então, por exemplo, petróleo, gás natural, pescado ou qualquer outra riqueza que ele pode vir a encontrar nessa área é de propriedade do Brasil e de exploração exclusiva do Brasil. Ok? O Brasil ele pode, outras pessoas podem navegar nessa área mediante a permissão do Brasil. Entretanto, a exploração desses recursos é apenas do Brasil, ok? E essa área em azul mais escuro é uma área que estava sendo pleiteada pelo Brasil para exploração. E o Brasil tem uma certa facilidade porque nós não temos tantas fronteiras marítimas. A gente não tem países que pleiteiam essa parte do Atlântico. E a gente entrou com um recurso na ONU e ela reconheceu como área do Brasil. Ok? Então, nós podemos também, nessa área de azul mais escuro atualmente, fazer a navegação e a exploração desses recursos. Ok? E apenas para finalizar, pessoal, as áreas em branco, elas marcam as águas internacionais, que são água de outros países, no caso ali do sul do Uruguai, ali ao norte da França, ou da Guiana Francesa, território francês, e o resto são águas internacionais, onde todas as pessoas, desde que respeitem as normas de navegação e de conduta no oceano, podem navegar. Quais são essas normas? Por exemplo, não poluir ou pirataria, fazer essas coisas. Entretanto, geralmente são nessas áreas que ocorrem esses crimes com a pirataria que eu expliquei para vocês, que não é comum no Atlântico. É comum onde? Na costa da África, lá no Índico, na Somália, na Etiópia. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, lavem as mãos com constância. Qualquer dúvida, podem me procurar nos canais de comunicação da escola, no Sistema Delta ou na plataforma Plural. Beleza? Um abraço e até mais.